Afinal de contas, atração é ou não é pecado? Essa frase ela tem quebrado, tem hypado a internet do meio cristão nas últimas 2 semanas. E o debate continua. Aí as pessoas dizem, esse debate não vai ter fim. Na verdade, a resposta já está na palavra de Deus. A frase atração não é pecado é a frase do lado B do debate, no qual diz que a atração não é pecado. Enquanto o lado A fala que o relacionamento homoafetivo não é pecado, o lado B fala que sim, porém que a atração por si só não é pecado. Ao falar isso, eles usam como defesa o argumento piedoso. Ora, se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado, porém sem pecado, significa que a atração, a tentação por si só não é pecado. Veja bem, embora à primeira vista esse argumento possa parecer piedoso, afinal de contas, se nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, foi tentado, porém sem pecado, este lado do debate é o lado correto. Mas perceba, embora esse lado pareça piedoso, esse lado pareça equilibrado, temos que nos perguntar: o que a Bíblia ensina, afinal de contas? Ou isso é apenas mais uma adaptação moderna sobre a doutrina do pecado, sobre a palavra de Deus? No vídeo de hoje, veremos isso com mais profundidade. Se você leva a sério a palavra de Deus, essa frase ela não vai ficar sem melhores observações. Atração não é pecado. Você não vai simplesmente aceitá-la. Você vai procurar com profundidade o que a palavra de Deus diz. Veja bem, esse problema ele não é novo. Não é uma coisa de agora. Não começamos esse debate agora, apesar de eu ter dito que há 2 semanas ele extrapolou aqui na nossa internet. Ele se baseia em tratar o pecado apenas como um comportamento externo, algo que você faz, algo visível, certo? Algo que você pode observar. Mas vamos ver o que a Escritura diz. O pecado ele não começa fora, externamente, nós vendo ele começa no coração. Esta frase, atração não é pecado, ela coloca o pecado inteiramente, somente como algo interior e não exterior. Quando se faz isso, você inevitavelmente está começando a quê? A avisar aquilo que Deus chama de corrupção do coração. Vamos nesse momento nos debruçar sobre 5 verdades que a Bíblia nos aponta sobre esse tema. A verdade número 1 é que o pecado ele começa na concupiscência do coração. No livro de Tiago, no capítulo 1, ele fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e quando esta seduz. Logo depois esta cobiça ela dá luz ao pecado. Perceba bem, o texto do apóstolo Tiago não fala que o pecado começa com ato. Fala que o pecado começa com desejo. Isso não significa que desejo e ato são idênticos. Mas significa que o desejo, por si só, já é pecaminoso. O desejo não é neutro. Matthew Henry diz que a raiz do pecado está no coração. Portanto, é ali que o pecado deve ser combatido. Ora, se o problema já começa no nosso interior, então tratar desejo como algo moralmente neutro já é um erro. Já começa o erro aí. A verdade número 2 é que o pecado, ele habita em nós. Ele habita em nós. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo ele não descreve apenas ações. Porém, ele fala de inclinações pecaminosas, desejos contrários à lei. Ele fala de uma força interna operando. João Calvino, ao comentar sobre o 10º mandamento,
ele fala que se o desejo é contrário à lei, ele agrada o coração. Portanto, aí já existe culpa. E nas Institutas, o João Calvino, ele fala algo precioso, que nós devemos refletir, que requer nossa atenção, que a concupiscência, ela nunca será neutra, né? Ela nunca será isenta de pecado. Vejam bem, não é igual. Não se trata de coisas iguais, porque nada dessas coisas são neutras. A atração não é neutra, cobiça no coração não é neutra. Vem de algo interno. A verdade número 3 é que a corrupção atinge os desejos. Herman Bavinck explica que a queda não afetou somente ações. Ela afetou vontade, ela afetou desejos, ela afetou inclinações. O pecado não está, portanto, só em ações, não está só no que fazemos. O pecado está também no que nós desejamos. Portanto, Bavinck, ele faz uma distinção importante, que todo movimento interno vai ter o mesmo grau de culpa que as ações externas. Isso é muito importante, isso é crucial para entendermos. Portanto, é uma questão de termos um pensamento equilibrado sobre isso. Reconhecer que pode haver distinções entre sentir atração, obviamente, e realizar um ato. Pode haver graus de distinção, porém, a atração e a tentação não é neutra por si só e já é, sim, por si só, pecaminosa e fruto da cobiça, da concupiscência do coração. A verdade número 4 é que movimentos da natureza já são pecado por si só. A Confissão de Fé de Westminster declara que todos os movimentos da corrupção são pecaminosos. Não apenas os seus atos, os próprios pensamentos, as inclinações são pecaminosos, os desejos são pecaminosos. Portanto, observe que isso destrói totalmente a ideia de que, enquanto a minha cobiça, a minha tentação não se tornar uma prática, eu não estarei em pecado. Não estarei em pecado. Agora precisamos ser honestos. Vamos ser honestos aqui, vamos pensar sobre o seguinte. Aí o pessoal está dizendo, né, abraçando que a atração não é pecado. Tentando negar o pecado que existe na atração, que existe na cobiça, que existe na tentação. Estão tentando lidar com isso. Porém, nisso aí há um perigo real. Explicar como se os desejos do coração pecaminoso do homem, eles não fossem escolhidos pela maldade que já há no ser humano, na depravação total. Isso é um problema sério. Quando você começa a escrever como não pecaminoso aquilo que procede da nossa natureza adâmica, nossa natureza caída, você já cria uma ruptura teológica, você já cria uma ruptura, um ponto que vai de encontro ao que a Bíblia fala. Você começa a mudar o pecado que há no coração, o conceito de pecado da Sagrada Escritura, que é o pecado que há no coração. O próprio Senhor Jesus disse isso. Portanto, pense bem, reflita bem, né? O pecado ele não começa em ato, ele já habita em nós e ele começa nas nossas concupiscências. E é Cristo que nos justifica. Cristo que nos justifica. John Owen, ele falava que devemos mortificar o pecado que há em nós. Ele fazia essa observação que não era para modificar o comportamento interno, mas sim o próprio desejo que já havia em nós. Desejos, inclinações, movimentos internos. Ora, se tudo isso fosse neutro, você não precisaria mortificar, não precisaria matar o pecado que há dentro de você. Portanto, o pecado ele já existe na própria natureza do ser humano, que é a natureza caída. Há diferença entre desejo e prática, mas o desejo e a tentação por si só não é neutra. Logo, a conclusão é essa, que a frase a atração não é pecado, apenas a prática ela não se sustenta sem que você faça
a sabatina à luz da Sagrada Escritura. Não tem como ela resistir à sabatina da nossa Sagrada Escritura. Portanto, devemos lutar contra os desejos, devemos fazer como o Senhor Jesus diz, rejeitar totalmente os desejos pecaminosos, desejar uma mulher no coração, desejar a morte, desejar que alguém morra no coração já é morte, já é assassinato, já é homicídio, diz o Senhor Jesus. Desejar uma pessoa, desejar uma mulher no coração já é adultério. Portanto, nada dessas coisas são neutras. Nada dessas coisas são neutras. Segundo a palavra de Deus. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Curta, se inscreva, mas principalmente compartilhe para quem está precisando, para que os homens reformados continuem se reformando. E o convite final é: assista esse vídeo aqui que está aparecendo.